Pode soltar? Bom dia, 8 horas e 4 minutinhos. Bom dia, Camanducaia, bom dia a toda a nossa região. Com muita alegria a gente estreia hoje o nosso Camanducaia no ar, ao vivo para toda a nossa cidade. Pessoal que está nos acompanhando aí pela página no Facebook, também o nosso obrigado sempre. E o pessoal que está acompanhando também aí no YouTube. Você começou vendo já essa imagem linda da nossa cidade, do centro da nossa cidade. Eu quero muito agradecer ao nosso amigo Kleber Tomati, que foi quem cedeu pra gente essas imagens aqui do centro da nossa cidade. Então, um bom dia a você que acompanha nesse momento Camanducaia no ar, a estreia do Camanducaia no ar para toda a nossa cidade. Eu quero muito agradecer a você que ficou esperando, a você que ficou aguardando esse momento. Obrigado mesmo. A gente acabou compartilhando bastante aí, principalmente ontem, né? Eu até brincava assim que o pessoal vai acompanhar, porque de tanto que ficou divulgando, o pessoal falou, vamos assistir para ver como é que vai ser isso. Esse momento é um momento de bate-papo, é um momento de conversa, um momento que a gente vai trazer profissionais aqui dentro desse nosso estúdio, que é o estúdio da Vision, aqui em Camanducaia, pertinho da Igreja Matriz. Então, nesse estúdio é que a gente vai estar conversando com os profissionais. Nesse estúdio nós vamos tratar de cultura, vamos falar sobre cultura da nossa cidade e vai abranger um pouco mais, não só a nossa cidade, mas também o nosso sul de Minas todo. Então, pessoal de Itapeva, de Extrema, de Bragança Paulista, de Cambuí, de Bom Repouso, de Estiva, Santa Rita do Sapucaí. Então, o pessoal vai ser convidado também para vir para cá, para falar tanto da parte de temas relacionados aí a alguma área de algum profissional, também a quarta do empreendedor, que a gente também vai estar trazendo para cá no Camanducaia no ar, e a parte também de cultura da nossa cidade. Eu quero muito agradecer ao pessoal da Lux Fibra, que apoiou de cara aí esse projeto. Obrigado ao Air, também ao Jefferson. Quero também agradecer muito ao pessoal do Paulinho Trator Peças. Brigadão ao Paulinho, a Priscila também. A Droga Nova, obrigado aí ao Rodrigo, a Patrícia, o pessoal todo. Abração também pro Márcio, pra Tati aí da Márcio Paiva Odontologia, pra Maura, do Laboratório Fernandes, que também abraçou esse projeto junto com a gente. O pessoal também da KPR, obrigado aí ao Kleber, à Ana Paula, ao Marquinhos. E ainda, pessoal da Madeireira Brauna, ao Rodrigo, ao Odair, a Eneleusa, a Sheila, a Lara e todo o pessoal aí da Madeireira Brauna. Esse projeto, ele começou no ano passado, não começou ontem, começou em novembro do ano passado, e a gente tem preparado com muito cuidado, com muito carinho, para poder fazer uma boa estreia. E por falar em boa estreia, não teria como a gente começar melhor esse nosso momento de hoje com nesse nosso convidado de hoje, ele que tem 20 anos já de locução. É locutor de rádio, locutor de rodeio, leilão, pra você ter uma ideia, a pessoa não pode nem chamar ele para ir muito no leilão, porque quem vai arremata o gado sem ter dinheiro. É uma coisa impressionante isso, né? Tô falando do nosso grande amigo, Nego Bellarmino. Bom dia, Nego. Bom dia, Éder. Bom dia você que está nos assistindo, você que está acompanhando aí pelo Instagram, pelo Facebook. E é uma alegria muito grande, Éder, estar aqui. Muito obrigado pelo convite, por essa confiança, né? Parabéns aí por esse projeto, né? Camanducaia no ar, né? Muito bom, é o que nós precisamos. Parabéns mesmo. E eu fico agradecido de estar aqui junto com você, um grande fera da comunicação, Éder Barbosa, né? Um grande amigo da gente. E é muito bom. Parabéns aí pelo trabalho e por esse empurrão.
Ô, Nego, esse tempo atrás a gente ficou conversando. Quanto tempo lá no sítio? Vamos falar 2 horas, 2 horas não, né? Senão tu vai chamar ele de mentiroso, né, Éder? Mas ficamos bastante tempo, hein? Ficamos. O pessoal até o pessoal veio atrás de nós pra saber o que a gente tinha bebido, ou se a gente não tinha bebido, porque a gente tava conversando tanto tempo sem bebida. E o único que não bebia era só nós dois, né? O resto tudo bebendo. Aí eles queriam saber, né? Porque a conversa, mais um bate-papo gostoso, assim, é muito bom, né? É porque não é sempre que a gente se encontra, né? Verdade. Então, aí quando se encontra, tem que... Nossa, e outra coisa, a gente tem tantas histórias, né, Éder? Da rádio, né? Então a gente... E às vezes o que acontece? A gente não tem assim a oportunidade de estar conversando sempre, cada um tem a sua obrigação, e aí quando se encontra, daí pronto, né? É a mesma conversa, né? É a mesma conversa, comunicação, então a gente tem bastante assunto sobre isso, né? Isso é gostoso, né, Éder? Muito bem, profissional da comunicação, conversando com outro profissional. Eu falava agora um pouquinho aqui que são 20 anos de locução já, Nego? Esse profissional que a gente fala. 20 anos profissional, Graças a Deus. E você pega tudo, assim, leilão, isso, festas. Pega bastante festa. Tem assim, Éder, assim, rodeio. Tu fala assim, ô Nego, você mexe com rodeio, você faz rodeio, você faz locução de rodeio. Eu fiz muito locução de rodeio, sabe? Fiz muito, trabalhei na arena, mas o que acontece? Vai mudando, né? Vai mudando. Então, como você tem, né, um dom de falar, um dom né, e gostar, né, de comunicação, gostar desse estilo de rodeio, aí o que acontece? Você tem que pegar e procurar um meio que você encaixa, o que não pode é ficar parado. Sim. Né? Então, o que acontece? A gente faz muito, né? Faz muito leilão de gado, né? Cavalgada. E esse ano a gente tem o projeto aí, graças a Deus, já faz um bom tempo que a gente está trabalhando, e esse ano tem várias prefeituras assim, procurando a gente para organização de festival de viola, que está sendo muito bom. Então é isso aí, assim, dizer que, rodeio, você está fazendo rodeio? Rodeio eu faço mais pouco, mas a gente tem outro meio para a gente trabalhar. O que não pode é ficar parado, né, Éder? Quando fala também de festa de bairro, parece que o seu nome é o primeiro que aparece, né? É verdade. Eu cheguei a fazer 21 festas de bairro só em Camanducaia. Né? Hoje diminuiu bastante, né? Mas a gente sempre vai, trabalha na festa, a gente faz um negócio bem bolado, né, com os festeiros, e a gente quer ajudar também na questão do leilão. Do leilão, né? Questão assim de fazer um bingo. Então isso aí tudo é um meio de ajudar a igreja, a paróquia, o bairro. Então a gente faz bastante isso aí também, festa. Muito bem, 8 horas e 11 minutinhos, é tudo novo, o cenário é novo, muito bom. E a ideia é nova. Então, por esse motivo, a gente não está conseguindo transmitir pelo nosso YouTube do Camanducaia no Ar. Porque, como eu falei, tudo é novo, né? E nem pelo Facebook do Camanducaia no Ar. A gente está transmitindo pelo YouTube e pelo Facebook da Vision. Mas depois que terminar esse momento aqui ao vivo, aí a gente vai estar postando na nossa página aí do YouTube do Camanducaia no Ar. A gente tem o YouTube, o Facebook e também tem o e-mail camanducaianoar@gmail.com, camanducaianoar@gmail.com. Tem uma caixinha de som aqui, essa aqui é da Ecopop, e essa caixinha pode ser sua. Como que faz para poder concorrer? É só você se inscrever na nossa página do YouTube. Vai lá, digita assim Camanducaia no Ar, se inscreve no canal e você vai estar concorrendo a essa caixinha aqui da Ecopop. Excelente som. E é prática, você pode deixar aí na sala, no quarto, na cozinha, e ajuda bastante também você. É uma caixinha de som muito bacana, muito legal, que a gente escolheu a dedo para poder presentear você que se inscrever no nosso canal. O sorteio, em breve, a gente já faz. Já tem o pessoal junto com a gente aqui, viu, ô Nego? Olha que bom, hein? Olha só, o Cezão Relojoeiro. Eita, esse você conhece faz tempo. Esse é amigão, hein? Companheirão. Quem também está com a gente aqui é o Valdir Souza. Colocou aqui Valdir Souza, Camanducaia. Valdir, eu acho que é o meu irmão. Será que é seu irmão? Souza, pode ser, Valdir Souza. Um abraço, Valdir. Carolina Della Vitória. Bom dia, Éder. Daniela Vargas, bom dia, Éder. Bom dia, Padrinho Nego Belarmino. Nessa nova fase, Deus abençoe, sucesso sempre. E a Simone Souza. E ela é a primeira, né? Está acompanhando aqui. Tem a dó, né? Um bom dia também para o Ted Evangel, para a Érica Beliomini e você aí que está junto com a gente também, acompanhando a gente. Daqui a pouco a gente olha no Facebook também, para saber como é que está o pessoal nos acompanhando na nossa página aí do Facebook. Momento de conversa, momento de estreia. Dá um friozinho na barriga, Nego? Rapaz,
quando nós chegamos aqui, eu estava conversando sobre isso, né? Sim. Às vezes você conversa, aí você fica, faz uma festa, quanto mais gente tiver na festa, mais a gente fica mais inspirado de falar. E aqui a gente fica com 3 pessoas aqui, a produção aí, tudo aí, e, rapaz, dá um gelo. Não é o Éder, que já tem costume, chegamos aqui, o Éder falou assim que já estava da TV Rose. Já estava. Peguei terça-feira já. Mas é isso. E aí peguei uma virose forte até, né? E, inclusive ontem não consegui nem levantar direito e pensando, falei, meu Deus, amanhã tem estreia, tomara que dê tudo certo e estamos aqui. É verdade. Mas, o Éder, isso faz parte, porque assim, eu acho que todo o pessoal que a parte artística, um cantor, seja o trabalho que for, quando você vai mexer com o público, você vai subir no palco, você vai fazer um show, dá um frio na barriga mesmo, é sinal que você tem que fazer aquilo de coração, né? A gente tem que fazer, tem que dar assim, um frio na barriga, assim, porque se não der um frio na barriga, não tá bom. Nego, me conta uma coisa, no seu trabalho que você faz, você realiza, a família toda vai com você? Isso, graças a Deus. Hoje nós trabalhamos em família, né? Tem até mandar um beijo para ela, minha esposa que está lá nos assistindo, né? Então a minha esposa é o braço direito. Na verdade eu pego as festas e quem mexe com a parte de organização, no caso assim de festival de viola, ela que faz a parte de inscrição, então ela me ajuda muito. E quando eu estou fazendo festa, ela me ajuda muito assim, questão de, às vezes a pessoa quer dar um recado, ela tá ali junto, passa para ela, para depois ela passar para a gente, porque às vezes está no momento assim de fazer uma homenagem, então tem pessoa que quer que a gente dê algum recado. Aí sempre ela tá lá do lado, né, apoiando, sempre lá pegando o recado, passando para mim. E tem também os 3 filhos meus é DJ. Hoje a Clara já tem a vida dela lá, em Extrema, mas assim, quando a gente pega evento, sempre passa os 2, né, o Matheus e o Pedro, e eles trabalham de sonoplastia, né, porque hoje o locutor, ele não faz nada sem um sonoplasta. O sonoplasta fica quietinho lá atrás, não aparece muito, mas sem o sonoplasta o locutor não faz nada. Então, quando eu fazia no começo, então sempre você tinha que pagar. Tinha que pagar um sonoplasta aqui, um sonoplasta ali. Então eles gostaram, né? Eles gostaram, daí eu fui comprei o equipamento para eles de DJ e eles começou a acompanhar eu e aí estamos juntos em família, graças a Deus, trabalhando aí pelas festas. Quando o filho é DJ, é mais fácil ou é mais difícil? É mais fácil para cobrar? Ou como é que é? Eu acho que, como se diz, eu sou muito... Eu não sei se é um defeito, se é um erro até da parte minha. Eu sou muito correto, eu gosto das coisas perfeitas, Éder. Eu não aceito, sabe, não sei, eu não gosto que dê erro. Então a música veio, porque assim, quando você tem inspiração, vai muito da música, do jeito de você colocar. Então depende da música que você colocar lá, o locutor tem mais inspiração para falar. E às vezes eu preciso de uma música, hoje não, hoje eles já sabem o jeito que eu gosto de trabalhar, já sabem o estilo de música que eu gosto que usa quando eu estou falando. Então é bem mais fácil, mas assim, já chegou assim, eu pegar e puxar a orelha, mas é por bem deles, e hoje eles trabalham muito bem, eu gosto sempre de falar isso aí, tem vezes que até eu emociono fazendo festa, a questão deles, um fundo musical que eles colocam para mim, que dá mais inspiração para a gente contar uma homenagem, para a gente falar alguma história, para a gente comunicar, né, com o povo, passar uma coisa bacana pelo público. Então a gente fica emocionado através do que eles colocam para mim. Então isso é muito bom. Então a gente vai tendo assim, vai falando a mesma linguagem. Então isso é muito bom. Então a questão de trabalhar com família, a questão mais isso. Se você tiver de puxar a orelha, você puxa ali e fica entre família mesmo. Eu tenho percebido que nos rodeios você está como locutor padrão. Isso. O que é o locutor padrão que a gente fala? O locutor padrão é aquele locutor comercial, o locutor que fica lá falando os patrocinadores, as pessoas que pagam a festa, né? Então aqui em Camanducaia, o ano passado, eles colocaram eu como locutor padrão para fazer aqui. Então é isso aí. Então a gente faz isso aí. Então a parte locutor padrão é fazer isso, é passar pelo público aquilo que um patrocinador, né, falar sobre a prefeitura, né, os projetos, né, tudo. Então isso é o meio que o locutor padrão usa dentro de uma festa de peão. De vez de um locutor lá na arena ficar falando, né, falando muito lá, então poupa um pouco o trabalho dele
e tem um momento que o locutor padrão fala, os patrocinadores... Antes era tudo o locutor, não era? Antes era tudo nossa. o que narrava, né? Ele tinha que agradecer, ele tinha que falar, era isso? Isso. Quando, na época, no começo, quando eu comecei a narrar rodeio, era assim, Éder, tem o pisteiro que a gente contratava, ele preenchia as fichinhas, né? E o que acontecia? Eu fazia assim, eu pegava as fichinhas, eu pegava todos os patrocinadores e eu colocava 2 patrocinadores em cada fichinha daquela. Certo. Aí na hora que ele passava para mim narrar a montaria, eu ia narrar a montaria, eu já tinha lá os 2 patrocinadores em cada fichinha, para mim poder falar dos patrocinadores. Então não ficava nenhum patrocinador sem falar. Então a gente falava. Então hoje não, hoje você não precisa mais disso. Hoje tem já o locutor padrão, que o trabalho dele é isso. Muito bem, deixa eu mandar aqui um bom dia pro Kleber Tomati. O Kleber Tomati, ele tá gentilmente cedendo pra gente as imagens de drone, porque ele gosta de drone. Muito bom. E aí quando eu vi isso na rede social, eu entrei em contato com ele, falei, Kleber, olha, manda algumas imagens da nossa cidade. E ele mandou, e inclusive a imagem que a gente abriu o programa hoje, é do centro aqui da cidade, uma imagem linda. A nossa cidade é linda, né, o Nego? Linda, linda, maravilhosa. E ele já mandou e a gente utilizou essa imagem. Quero te agradecer muito, Kleber Tomati. Procura aí, ó, @Kleber Tomati no Instagram. E tem imagens lindas, não só da nossa cidade, mas também dos bairros. Esses dias eu vi o Jaguari de Cima também, e colocou lá uma foto de umas cachoeiras. Excelente, brigadão mais uma vez aí ao Kleber Tomati. E quero muito agradecer as pessoas todas que gravaram vídeos pra gente da chamada do programa, da estreia. Então a gente está alguns dias aí com essa chamada e colocando bastante para que o pessoal possa acompanhar. É um momento de estreia e de conversa, de bate-papo, de quarto do empreendedor, que a gente também vai estar trazendo na próxima quarta-feira. E é o momento que a gente vai, eu falei pro Nego agora um pouquinho, vai trazer mais pessoas de fora também da nossa cidade para poder falar um pouquinho. Porque com certeza o Nego tem gente aí de Bom Repouso, tem de Estiva, e que quer um lugar, um canal para poder falar, para poder expor as suas ideias, para poder falar do projeto que está fazendo, cantores, por exemplo. Verdade. Então, o Camando Cai no Ar tem esse intuito aí de unir esse nosso sul de Minas num lugar só. O Éder. Pode falar. E um programa desse, o Camando Cai no Ar, ele depende muito assim também, patrocínio. O pessoal patrocina esse canal, patrocina. Olha que interessante, Nego. O que aconteceu? Quando a gente conversou aqui na Vision em novembro, a gente está negociando desde novembro já, para colocar um formato e tudo mais. Então a Gi, o Hudson abraçaram essa ideia e nós colocamos do zero. Então foi criado um YouTube do zero, um Facebook do zero, tudo do zero. Então assim, começou dando certo desde lá de trás, desde quando eles aceitaram a ideia. E depois tinha que montar o piloto, a gente montou 2 pilotos, inclusive que o pessoal tem acompanhado aí na rede social, que tem o Bola e o Ed Carlos. Ah, sim. Esse programa nunca foi pro ar, porque ele foi um piloto. Nós montamos 2. E ficou muito bom, hein? Ficou legal. Eu assisti. Ficou interessante. E aí nós montamos 2 pilotos. Mas em breve a gente conversa com eles pessoalmente de novo, porque como mudou o cenário, né? Ficou um pouco para não ficar diferente. E nós, a partir do piloto, a gente montou uma proposta e oferecemos aí para algumas pessoas. E os empresários aceitaram de boa um projeto novo. Sim. Não é um projeto que já estava em andamento. Então, a Lux Fibra, o Paulinho Trator Peças, a Droga Nova, Márcio Paiva Odontologia, Laboratório Fernandes, KPR, Serviço de Locação, o Kleber, né? Isso é bom, hein? E também o pessoal da Madeireira Brauna. Então, o pessoal topou essa empreitada, essa ideia do zero, né? Porque não estava nada em andamento. Então, quero agradecer muito as pessoas todas aí que toparam essa ideia e acreditaram no projeto que nem no ar tinha começado ainda. Estamos começando hoje, dia 6 de março, ao vivo com o Nego Belarmino aqui no estúdio. O Éder, muito bom isso aí, até por isso que eu comentei sobre isso, porque hoje, isso que vocês estão fazendo aqui é muito legal, é o que a cidade precisa, é o que nós precisamos. A parte de comunicação, quantas pessoas estão aí sendo esquecidas no canto, aí às vezes tem um grande talento, às vezes tem uma grande ideia. Então isso é muito importante, porque hoje esse meio de comunicação, né, que vocês usam é muito importante, porque vai na casa da pessoa. Então, para quem sabe usar. Então, por isso que estou falando para os empresários, né, esses que abraçaram, que vestiram essa camisa, parabéns para eles. Se tem mais alguém, empresário, que possa, né, ajudar vocês aqui a manter sempre. É uma estreia aí muito bacana, bem montado, e eu tenho certeza que isso aqui, vocês vieram para ficar.
vocês vieram para ficar, porque vocês formaram uma equipe espetacular, você que é um grande profissional da comunicação, então já deu certo, já não tem como falar assim, tem tudo para dar certo, já deu certo, porque vocês estão no caminho certo, de trazer pessoas aqui, quantos talentos que nós temos em Camanducaia, Sim. tem bastante talento para conhecer, tem pessoa que não conhece, e hoje esse meio de comunicação você leva em qualquer lugar, através do Facebook, através do Instagram. Então, parabéns mais uma vez para vocês. Nós temos muitas ideias, né? A gente tem que ir devagarzinho. Isso. Mas algumas pessoas perguntam assim, é um podcast? É um canal? O que que é? Eu acredito que o pessoal descreveu bem. É uma janela. Não sei quem você escreveu, Gi? Você que escreveu lá depois? Não? Colocou assim que é uma janela. Tá vindo lado, né? É uma janela que tá vindo lá. Eu vejo que é uma janela, né? Que abre possibilidades. A gente tem muitas coisas para poder trazer para nossa cidade. É formato assim de podcast, é um canal, mas é uma janela. É isso que a gente quer fazer. O estúdio, algumas pessoas já mandaram recado para mim, no particular, perguntando onde é que ia ser? Vai ser na rádio? Não vai ser na rádio? Não, nós temos aqui na cidade um local, um estúdio bem montado, que é aqui na Vision, pertinho aí da Igreja Matriz. Então o pessoal equipou bem aqui a parte. E você percebeu que não tem mais nada, é só nós aqui, né? Não, e ficou bacana aqui, ficou bom. Ficou. Muito bem montadinho. Tem câmera do lado aqui, a produção atrás. Tem. Né? Erguendo a tabuinha pra gente. Isso é muito bom. Muito bem, deixa eu falar aqui de novo dessa caixinha Ecopop. Porque essa caixinha Ecopop, ela pode ser sua. Não vai pagar nada por isso, não vai ter custo para você. Como é que você faz? Você se inscreve no canal e já avisa a família toda a sua família, para poder se inscrever no canal. Qual canal? Camanducaia no Ar. Camanducaia no Ar. Se inscreve lá no canal. No Facebook, não. No Facebook você vai poder, em breve, acompanhar na nossa página do Facebook e também no YouTube. Mas a caixinha, você vai concorrer, se inscrever no canal do YouTube Camanducaia no Ar. Vai lá bonitinho, se inscreve, se preferir também pode ativar o sininho, porque toda vez que tem um vídeo novo ao vivo, você vai estar recebendo essa informação. Lembrando que a gente vai estar ao vivo nas terças, quartas e quintas-feiras. Terças, quartas e quintas-feiras. Na terça e quinta, momento de bate-papo, de conversa, de cultura. E nas quartas-feiras, a quarta do empreendedor, que a gente vai trazer para cá também. Lembrando que a gente vai estar colocando imagens. Já pensou, nego, se fosse quarto do empreendedor, a gente colocaria uma foto sua lá de trás? Nossa, chique. Com muito cabelo. Verdade. Eu sabia que bacana, fazia um... Mas você tinha cabelo ou não? Eu tinha bastante cabelo. Bastante? Tinha bastante. E foi perdendo com qual idade? Foi caindo, foi aumentando a idade e foi caindo. O pessoal falou assim pra mim que se eu tivesse um problema de queda de cabelo, eu poderia colocar um boné. Isso. Aí piorou. Aí foi pior. Aí foi pior. Mas eu não ligo com isso não, viu, Ed? Não. O que tem de ser, não adianta. E só pra você ter uma ideia da família minha, eu acho que só eu que sou careca. O meu irmão tem cabelo, que Deus o livre guarde, muito cabelo. Mas no meu caso também. Meus avós morreram tudo cabeludo. Então o que tem de ser, mas eu não ligo isso aí não. Pode o que tem de ser. Tinha de ser careca, cabelo. O importante é o nosso coração. Sabe o que o pessoal fala? Que os locutores usam o chapéu porque é careca. É verdade isso? Mas sim, a maioria dos locutores, se for ver por esse lado aí, a maioria dos locutores é careca mesmo. Isso não adianta. Eu acho que o vinagrinho que não é, né? Vinagrinho não, tem bastante cabelo. Tem bastante, né? Valdir Souza, parabéns, Éder, pelo seu trabalho. Estou muito contente pelo Nego Belarmino. Tá aí um grande irmão, exemplo de pessoa. Seu irmão. Mano. Valdir, um abraço, Valdir aí. Né? Parabéns aí. Né? Obrigado aí por vocês estar aí acompanhando a gente. Família é a base, né? De tudo. O apoio que a gente tem é tudo da família. Verdade. Nego, para esse ano 2025, agora que passou aí o carnaval, você tem um foco muito interessante, né? Isso, nesse ano. Agora passou o carnaval, já começa as festas, né, Sim. Éder? Então, esse ano, 2025, graças a Deus, né, tem um projeto bacana aí. Né, questão aí, eu estava conversando sobre isso, né, questão de festivais de viola, né, o circuito da viola, que vai, se Deus quiser, já tem várias prefeituras aí que já tá com o projeto, que a gente tem uma equipe, né, e tem uma pessoa que fica só na parte burocrática de estar lá, da parte dos papel. Então, resolvendo as coisas de prefeitura. Então, já tem bastante projeto da gente realizar vários festivais.
Já fizemos bastante festival, sabe? Já fizemos Munhões, já fizemos em Borda da Mata, né? Fizemos em Gonçalves, Consolação. Então, e agora as outras prefeituras já levamos tudo e eles estão aceitando e pegando, né? Porque é uma festa familiar, né, Éder? Então, onde que é legal você chegar. Nós fizemos um festival de viola em Munhões e era 10 horas, 10 e meia da noite, né? Tinha passado lá, acho que 10 duplas ainda, e de 25 duplas tinha passado 10. E no meio da praça, sentada no palco, assim, uma senhora de 90 anos assistindo o festival de viola, e sem contar as pessoas, né, que terceira idade, que vem com a família. Então é muito bom, é uma cultura, né? Então isso aí é muito bom. Mas a ideia do festival de viola, como é que foi? Como é que surgiu isso? Já tinha o festival de viola? Como é que foi isso, Nego? Então, Éder, o festival de viola faz tempo que tem em várias cidades, sabe? Não, assim, com esse nome? Com esse nome, Festival de Viola. Mas assim, o pessoal fazia um festival de viola assim, ia lá, pegava um patrocínio daqui, um patrocínio dali, e às vezes a premiação não era tão grande para a gente poder trazer assim para vir os violeiros mesmo de longe, que vivem da música mesmo, que participam de festivais. Aí o que acontece? Hoje eu acredito que o festival de viola, né, pelo conhecimento que a gente tem de andar, viajar para todo lado aí, ele cresceu muito. Ele cresceu muito nossa cultura, então, principalmente pela prefeitura, que está abraçando mais, porque a cultura é a nossa tradição. Nós somos brasileiros, brasileiro gosta de uma moda de viola. Pode tocar qualquer música, mas a viola conta as histórias, né, as histórias de pessoas né, que é nossos avós. Então, por isso que hoje, o que acontece? Hoje a viola, o festival de viola está mais reconhecido do que antigamente. E eu acredito que sim, porque tem muitos festivais de viola. Nós temos um grupo aí que tem festival de viola em todos os lugares de organização. Então está crescendo muito. E quantas orquestras, né, que estão crescendo através disso, estão montando. Hoje, é difícil você pegar, você contratar uma orquestra, por exemplo, você tinha que buscar longe. Hoje, aqui em Camanducaia, nós temos a orquestra de viola, que é muito bom, muito importante para a cidade. Quantas molecada que estão pegando esse gosto da viola, de tocar uma viola. Então, hoje está sendo bem reconhecido, né, a questão disso, né, valorizado, né, pelas prefeituras que estão fazendo assim, o festival acontecer. Então é muito bom. E essa questão do festival de viola que você está falando, tem uma premiação melhor? É isso? Sim, a premiação tem de 6 a 10 mil o primeiro lugar. Então a gente organiza, o festival de viola é organizado com 20 ou 25 duplas. Aí nós temos uma premiação do primeiro até o 10º, né? Do primeiro até o 5º, é uma premiação boa. Aí do 5º até o 10º, do 5º até o 15º, aí assim, tem uma premiação de custo, entendeu? Um custo de viagem, porque às vezes a pessoa não classifica, porque 2 dias de festivais. Aí no sábado canta todo mundo, daí classifica 10 para o outro dia. Classifica 10. Daí, às vezes, às vezes 5 vai embora. Pega só a viola, põe na mala e vai embora. Então, esses 5 que voltam para casa, a gente passa para eles também um custo, né? Dá um custo para eles, um dinheiro de custo para eles voltar, gasolina. Mas a premiação é muito boa. Porque se não fizer uma premiação boa, Éder, não vem. Nós temos violeiro que... Nós fizemos um festival de viola em Munhões, aqui em Munhões, isso. Fizemos, eu não me lembro a cidade, perto de Belo Horizonte, que vem uma dupla, sabe? E tem dupla que anda 800, 900 quilômetros, vem para participar do festival. São todos pessoas que vivem do festival. Então, se você tem uma premiação boa, a qualidade do festival é maior, né? Você vai lá, você vê que tudo profissional. Não tem, até os jurados é difícil de escolher, porque a qualidade do festival é muito boa, né? Porque vem violeiro de vários lugares e vive da música, vive da moda de viola. E como é que surgiu essa ideia de promover? Porque vocês que correm atrás, você e a Simone, que organizam tudo isso. Organiza tudo. Como é que veio? Veio depois da pandemia essa ideia? Antes da pandemia a gente realizou. Aí na pandemia
foi na pandemia, a gente, como é que fala? Cancelou vários, né, pela pandemia. Mas antes da pandemia já fizemos. Fiz 5 anos no Córrego do Bom Jesus, na região nossa aqui. Desse jeito que você está falando aí, desse formato aí. Desse formato. Na verdade, assim, aqui na região do sul de Minas aqui, tem trabalho com o Rogério, e ele que trouxe, ele que corre atrás, né? Ele trabalha para as prefeituras e presta muito serviço à prefeitura, então ele tem o conhecimento. Aí o que acontece? Ele trouxe lá em Córrego do Bom Jesus mesmo, nós fizemos 5 anos lá, festival Rubens Barbosa, que está sendo um dos melhores festivais que tem, sabe, no sul de Minas. Então ele que trouxe e deu certo. Aí começou a espalhar. Aí ele começou a levar o projeto nas prefeituras. E as prefeituras começaram a abraçar a causa. Porque antes você falava então que o pessoal peitava isso, né? Isso. Aí organizava e tirava dinheiro de um patrocínio ali, um patrocínio aqui. Agora o negócio melhorou. Nossa, eu já cheguei a fazer festival não assim como organizador. Não é na parte nossa de organizar, não. Mas já fui contratado assim para fazer a apresentação, tudo. Eu cheguei no festival de ter 2 duplas. 2 duplas de premiação. E daí o organizador falou para mim assim: nego do céu, o que nós vamos fazer? Falei assim: esqueça o festival, vamos pôr essas duplas para cantar aqui, animar esse povo aí. Aí fizemos isso. Então, por causa devido a ver a premiação, que era muito baixa. Então a gente não conseguiu juntar os violeiros. Agora hoje, na verdade, assim, nós faz um festival de viola, a organização, o jeito de fazer um festival de viola é como se tivesse, a mesma coisa da PBR organizar o rodeio, da VR organizar o rodeio, sabe, da CF, eles têm a organização deles, tem um circuito, tem os peão que acompanha eles. E nós somos assim também, nós leva, faz o convite para os violeiros. E tem muito violeiro, Éder, que está chegando no ponto que nós temos que convidar, dar um convite, sabe, especial para os violeiros, de tanto violeiro que tem para fazer, porque às vezes não tem como se colocar assim 50, 40 violeiros, não sei que os dias possa ter mais dias para poder fazer isso. Mas assim, a gente trabalha sempre com 20 duplas, 25 duplas. Então chega no ponto que você tem que fazer o convite. Um convite, se escolhe, né? As pessoas mandam um vídeo, por exemplo, e você olha lá os que são bons mesmo, e a gente vai fazendo uma seleção para fazer um festival de qualidade para a cidade, para que as pessoas que vão assistir vejam que um festival de qualidade, as músicas muito boas. Então é isso aí. E os jurados, como é que é? Jurados é tudo profissional, a gente contrata jurados que são entendidos com a viola, entendeu? Não é assim, porque isso aí não é... Porque eu gosto sempre de falar, até no festival sempre eu falo, 50% do festival está na mão dos organizadores, está na mão da prefeitura que organiza tudo, mas junto com a gente, mas 50% do festival está na mão dos jurados. Então, você não pode escolher um jurado, a gente assim, não tem esse hábito assim, um exemplo que eu vou dar para você assim, vamos supor, vamos pôr um jurado lá, ele é o vereador da cidade. Não tem isso. Não tem jeito, sabe por quê? Por mais que ele seja popular, às vezes é conhecido, mas tem que ser entendido da viola, tem que ser pessoa. E sem contar o seguinte, a mesa de jurado tem que tocar a viola. Porque não tem como se colocar na mesa de jurado um júri lá que seja bom, mas não sabe tocar uma viola. Então ele avalia lá o ponteado da viola, avalia lá as posições, as notas, né, o ritmo, então a melodia. Então tudo isso aí envolve, tem que ser tudo jurados profissionais entendidos. E a gente sempre procura, a gente tem uma lista de jurados, sabe? Aqui em Camanducaia mesmo nós temos um que sempre acompanha a gente para vários lugares e é muito entendido, que é o Celção. O Celção da Orquestra de Viola de Camanducaia. E ele sempre acompanha a gente, ele sempre é jurado, é um grande profissional, sabe muito, sabe pelo ouvido e entende. E a gente tem uma relação de bastante jurados que são pessoas que têm os 2 filhos, que era da dupla, não sei se você ouviu falar, da dupla Naná e Nonô. Certo. Então, eles fizeram maior sucesso, os 2 filhos deles sempre vai com a gente. Então, a gente sempre procura levar pessoas que são entendido de viola. Muito bem. 8h38, esse nosso canal, essa nossa estreia nesse dia de hoje. Lembrando que
É um dia muito, muito alegre, muito feliz, porque é a estreia. A gente vai um pouco na contramão dos canais, dos podcasts, porque o que acontece, nego? Normalmente os podcasts, eles são feitos à noite. Verdade. Né? E muitas vezes são gravados. É porque o pessoal faz os cortes, né? Para poder fazer isso. E aí a gente vai um pouquinho na contramão. Né? A gente faz de manhã e faz ao vivo. Ao vivo porque eu gosto demais, né? E dá muito mais trabalho você gravar e depois editar. Então, a gente já aproveita e já traz aqui o ao vivo e de manhã para ir bem na contramão. Isso é muito bom. É sempre bom ir do contra. Verdade. E sem contar que o pessoal participa, né? Estão participando. O Giovanni Santos, seu cunhado, ele está testando, tá confirmando aqui, tá endossando. Olha. Falando assim que o nego tinha cabelo que dava pra fazer peruca. De valor. Olha, é verdade, rapaz. Eu tinha um cabelo comprido. Nossa, compridão. Bem grande. Aí caiu. Foi embora. Era, né? Foi embora. É praga dele. Pode ser. Veranice Rocha está acompanhando também pelo nosso YouTube. Estou muito feliz, o pessoal tá assistindo bem aí no YouTube também. E o Daniel Barbosa tá assistindo a gente também. Daniel que acompanha o nosso momento aí. Lembrando que, como tudo é novo, a nossa página do YouTube do Camando Caia no Ar, a gente vai estar postando esse programa depois. O pessoal não está conseguindo assistir ao vivo pela página do YouTube, mas a gente está transmitindo pela página da Vision, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube da página da Vision, até normalizar aí algumas coisas que mudaram aí nas regras de política, né, tanto do YouTube quanto do Facebook, mudaram, pegaram a gente de surpresa também, mas a gente não ia deixar de fazer esse momento. Então você está acompanhando aí pela página da Vision, mas muito em breve, já no próximo momento aí da Quarta do Empreendedor, do nosso momento aqui do Camando Caia no Ar, a gente vai transmitir direto ao vivo pelo YouTube do Camando Caia no Ar, certo? Então não esquece não. 8 horas e 40 minutinhos. Nego, depois a gente volta a falar um pouquinho sobre o Festival de Viola. Eu acho que o pessoal já deve ter perguntado para você como é que começou essa ideia de fazer locução, aonde que foi, como é que surgiu isso? Porque no meu caso, por exemplo, eu sempre gostei. Então pegava lá qualquer coisa e fazia de microfone. Verdade. Eu gostava disso. E no seu caso? Éder, a gente tem que começar e depois vai melhorando. Isso é a realidade. Desde pequeno eu já tinha um sonho de ser locutor. A primeira vez que eu vi, um locutor falar, primeira vez que eu vi um locutor falando, aí veio em Camando Caia, eu era molecão. Aí eu apaixonei, nas conversas, do jeito que o locutor fazia, nas orações, abertura, porque antigamente era bem mais diferente do que hoje, né? O locutor tinha mais liberdade para ir contar uma história na abertura. Então, vou falar para você, eu era molequinho, aquele lá eu ficava... E tinha a época que o Rubão, falecido Rubão, que Deus o tenha, e eu acompanhava muito o Rubão, nos rodeios, ia todo lugar, eu ia junto com o Rubão. O Rubão tinha uma Toyota amarela, um Jeep, e ele ia nos rodeios, ele tinha uma boiada de rodeio, e eu ia acompanhava ele, ia junto. E tinha uns amigos meus, que era peão na época aqui, que montava, né? Até os dois filhos da Mirna montava, né? Então, o Leandro, esse povo. Então, a gente ia junto. E chegava lá, eu pegava, ajudava a embarcar as boiadas lá, e eu ficava lá atrás, com um pauzinho assim, que tava para embarcar a boiada, e ficava imitando o locutor. Imitando o locutor. E eu decorava as conversas dos locutores, eu decorava. Então eu fazia igualzinho, decorava, e aquele lá fui gostando. Aí teve uma vez que teve um rodeio aqui no campo do Botafogo. João Paulo Daniel? Não era João Paulo Daniel, não. Faz muitos anos isso aí, Éder. João Paulo Daniel foi o primeiro show que veio em Camando Caia. Certo. Foi João Paulo Daniel, acho que foi lá onde que é a Escola Nova, ou onde que é a Nitron, se não me engano lá. Acho que foi naquele meio ali. Mas esse rodeio aqui do Botafogo foi um dos primeiros que... Quando o Rubão que fez o rodeio aqui. O primeiro rodeio que o Rubão fez no Botafogo. Aí eu tava ajudando eles lá, na época tinha os dois primeiros que trabalhavam junto com ele lá, o Nir, o Nuti. E eu tava lá atrás lá e o Mirim, o rodeio Mirim era de dia.
Chegou na hora do mirim lá, lotado de gente, o som, Kiko Som, que na época faleceu, Kiko Som, Sonzão, né, bom demais, e ele pegou e ficou lá com o som ligado, não tinha locutor, não tinha nada. E os locutores eram o João Vaca e o Valtinho dos Santos, que ia narrar à noite. E eu fiquei ali ajudando na querência ali atrás e não tinha locutor. Ia ter uns 20 ou 15 mirim para montar lá. Aí o pessoal, o Rubão, falou assim, nossa, mãe, precisava ter um locutorzinho pra falar. Aí um dos primeiros porteiros lá, que é o Nute, pegou assim, ué, manda o nego, dá o microfone pro nego. E era a casinha de sapo. Casinha de sapo é uma casinha que fica em cima do brete e o microfone com cabo. Aí eu falei assim, manda o nego subir lá, manda ele falar. Falava assim, daí pronto, já deu um gelo, você, não, eu não. E pensei assim, mas na mesma hora eu pensei assim, eu tenho que aproveitar a oportunidade, vou subir, se Deus quiser. E subi lá em cima lá e comecei a primeira montaria, fui falando e fui meio imitando os locutores mesmo, sabe? Jeito de falar, narrando. E fui fazendo a primeira, a segunda, a terceira, meio, sabe, meio. Tava com gelo na barriga, então não tá dando certo, mas fui fazendo. Aí depois da terceira montaria em diante, eu comecei a me soltar mais e comecei a fazer mirim. Fiz a mirim, aí chegou mais à noite um pouquinho, aí teve a final da mirim, aí eu lembro que o João Vaca pegou e chamou eu ali para fazer a final da mirim. E eu fiz e fiquei empolgado, daí pronto, daí eu comecei a pegar mais gosto, daí tinha alguns campeonatinhos assim de locutor, eu já ia junto. Isso aí com que idade? Eu acho que eu tinha uns... Éder, acho que uns... rapaz, eu acho que uns 9 anos. Nossa, 10 cedo? anos. É cedo. Eu acho que uns 10 para 11 anos, mais ou menos. Eu tinha. Mais ou menos aí. Mas viver desse seu trabalho demorou. Não, demorou. Daí depois... Isso. Porque você ficou sempre fazendo isso, mas você tinha o seu trabalho fixo. Isso, claro, sim. Aí eu comecei assim, mais brincar. Fui crescendo, fui pegando gosto, né? Até então, quando eu participava lá da Santa Maria, e a gente tinha até depois o Giovanni até montou uma banda que chamava Banda Cristo Vive. E daí o Giovanni fez um convite para mim, falou assim, nego, vamos participar com nós lá na banda, no ministério. E daí o Giovanni pegou e falou assim, vamos fazer umas músicas meio um estilinho country aqui, um estilo country, que o Giovanni tocava guitarra, começava a pontear as guitarras, sabe, fazer o solinho, e falou assim, e enquanto eu vou ponteando, você vai falando alguma coisa. E rapaz, fui falando, nossa, daí levou o nome de Locutor de Cristo. Começou o pessoal a conhecer eu como Locutor de Cristo, e comecei a fazer essas brincadeiras, né, fazendo isso aí e tudo. Então você foi pegando gosto. Comecei, aí a gente vai melhorando. E hoje eu agradeço a Deus por estar trabalhando através da voz. Que agora é integral. Agora, graças a Deus, eu moro na fazenda, né? Tenho o trabalho meu, e só que no final de semana a gente tem a agenda e faz festa, e graças a Deus bastante, o ano inteiro. E tá lotada a agenda já, né? Nem começou o ano direito, então, já tá... Nem começou, já tem bastante festa pra gente fazer. Tem bastante festa, tem festival de viola que já tá, sabe, como já tá no eixo, mas assim, a gente não pode, tem que esperar a prefeitura primeiro divulgar pra gente poder falar, né, das cidades. O Valdir Souza colocou assim pra mim, Éder, pede pra ele contar a história de quando ele era cabeludo e tava cortando o capim pro cavalo na beira da pista. Meu Deus. Que história que é essa aí? Não acredito que ele... Falou, tá aqui. Não, eu falo pra você essas histórias. E você gosta, né, Éder? É bom, gosta, né? Porque os casos é bom. Casos que acontecem com a gente. Eu tinha um cavalo, Éder, e na época, eu molecão, eu queria comprar um cavalo, comprei um cavalo. E tinha pouco, na verdade... Não é que nem Camanducaia hoje, que cresceu bastante. Então tinha bastante lugar que não tinha casa. Atrás lá do colégio. Então tinha bastante pastagem. Então a gente sortava os cavalos na rua. Aí teve um dia que eu peguei, na época de seca, não tinha muito o que comer mais, assim, o cavalo. E eu falei assim, vou cortar um capim na beira da pista, né? Tinha os napiê. Aí eu falei assim, vou cortar lá para tratar do cavalo. E eu peguei e fui ali em frente onde que é o recinto do rodeio. E comecei a cortar. E o cabelo, tava trabalhando, saiu o cabelo comprido, né, sujo, bem armadão, e eu comecei a cortar o napê lá. Rapaz,
O que ele foi lembrar? Não podia nem falar isso aí, né, Éder? Olha, e eu cortando lá, passou um andari na pista. Passou um andari e viu eu cortando o napê e colocando assim, cabelão comprido. Perguntou pra mim assim, e aí, colega, vai dormir aí hoje? Achou que eu era andari também. Aí eu falei assim, vai andando, rapaz, aqui não tem nenhum andari não, moço, tá louco? Então era grande o cabelo. Era muito grande, o cabelo era grandão. Coisa, tá vendo como é que o Aldir lembrou dessas Não, coisas? tem que tomar cuidado com esse povo aí, que eles vão lembrando as coisas que... A Ivone comentou comigo aqui agora que pensa na casa quando você ficava o dia inteiro fazendo locução na casa e os irmãos, né? Ficava decorando e eu aprendia, sabe, as orações. É assim, Éder, eu peguei gosto. Eu tenho certeza que ele vai assistir a gente, que eu converso muito com ele, é um cara, sabe, como se diz, a gente tem uma inspiração. Na parte de locução, Deus dá o dom pra gente. E a gente pega e tem uma inspiração das pessoas e vai pegando uma inspiração aqui, vai vendo assim, sabe, umas pessoas que é locutor, então você vai formando um aqui, um ali, então pra você pegar e fazer o seu estilo. E quando eu vi a primeira vez o Teixeirinha narrando aqui em Camanducaia, que o primeiro rodeio acho que ele fez foi em Camanducaia, profissional. Camanducaia ou Itapeva, mas acho que foi em Camanducaia. Aí eu vi o Teixeirinha narrando, falando, falar pra você, eu pensei assim, nossa, eu quero ser que nem ele pra narrar. Quero falar que nem o Teixeirinha. Porque o Teixeirinha era um locutor que falava do coração, fazia umas orações que você chorava. Não sei se chegou a conhecer, não sei se vocês pegaram. Eu peguei época nego, dele, nessa época. O Teixeirinha, ele narrava, ele entrava pra fazer uma abertura, ele entrava, ele começava a contar umas histórias, contar umas coisas que mexia mesmo com o sentimento da pessoa que estava na arquibancada, através daquele fundo musical, entendeu? Então era um momento muito, sabe, emocionante. E eu gostava, eu chegava no rodeio, e na região nossa aqui, o Teixeirinha narrou todos os rodeios. Então, como eu já andava junto com o Rubão, até o meu pai com a minha mãe, um dia comentou até com o Rubão, falou, Rubão, ó, cuidado com o nego novo ainda, não, pode ficar cegado. E eu ia junto, porque tinha os dois primos meus também que ia junto, e eu era de menor, mas eu acompanhava eles, né? Daí, eu sempre, o Teixeirinha tá narrando, e eu gostava do Teixeirinha narrar. Aí, aquilo eu fui pegando gosto. Então, tem muita coisa que hoje eu tenho uma inspiração, ao invés de falar, assim, eu pego um pouco do Teixeirinha, entendeu? E tem vários locutores que você vai pegando um pouco, você não tenta imitar, cada um tem o seu estilo, mas você vai pegando um pouco daqui, um pouco dali, para você formar aquilo que está dentro de você, né? Que nem o radialista, você tem uma inspiração, algum radialista que é famoso, então você vai pegando isso aí para fazer, como diz, tem que começar, depois você vai melhorando. Muito bem, Lucas Abraão tá com a gente aí assistindo no YouTube. Obrigadão aí ao Lucas. Olha, lembrando que se você se inscrever no canal Camanducaia no Ar, você concorre a uma caixinha Ecopop da Alexia. Não falei agora há pouco que é da Alexia, uma caixinha muito legal. É pequenininha, nego, mas ela tem um som muito legal. Muito forte, né? Então, para você aí, se inscreve no canal. Em breve, a gente vai estar fazendo aí o sorteio dessa Ecopop da Alexia. Caixinha bem legal que a gente vai presentear você, especialmente aí pro pessoal que se inscreveu no canal. Em breve, então, a gente já faz o sorteio. É dia de estreia, nessa quinta-feira, dia 6 de março, e a gente enfadou o pessoal, viu, nego? Verdade, da estreia. Né? Nossa! Isso é bom. Foi, ó, e aí eu clicava de um lado, clicava do outro e só dava a estreia aqui. Isso foi muito bom, né? Pro pessoal não esquecer que é dia 6 de março, a estreia aqui do Camanducaia no Ar. Momento de bate-papo, momento de conversa, momento de cultura, momento aí hoje com esse nosso grande amigo, o Nego Bellarmino. E depois você foi pro rádio, então. Teve uma época que você passou pelo rádio. Verdade. Tem uma América Country. América Country. Como é que surgiu a ideia de você ir pra rádio? Então, a rádio, quando a gente, quando fazia os rodeios, né? Aí tinha ali o Rodeio Life, né? Onde tudo começou, na verdade... Rodeio Life do Carlinhos. Do Carlinho, isso, do Carlinho. Aí depois teve o Rodeio Brasil, que é lá no Queijeiro, né? O pessoal fazia. Então, e eu começava a narrar lá junto, lá. O pessoal ficar narrando lá. Narrava, gostava. Então, nessa época, o rodeio, nossa, mãe do céu. Essa aí foi uma febre do rodeio. É uma fase muito boa. Aí foi ficando mais conhecido. Aí eu tinha a América FM, né? Eu acho que, se não me engano, acho que você não... Não, eu acho que... Você sempre mandava, eu lembro que você mandava alguma coisa gravado
de gravação, acho que do Patoca, né? Alguma coisa assim de... Sim, 2003. Quando foi no rádio que você começou? Ai, eu não me lembro mais, rapaz. No meu caso, nego, foi o seguinte, só cortando assim um pouquinho. O meu caso, eu entrei pra... Olha pra você ver isso. Eu acho que você deve ter... Você descobriu isso, eu acho. Eu mandei, na época, uma fita cassete, aquelas fitinhas pequenininhas, pro Paulão. E aí eu fiz um pilotinho. Fiz lá, bonitinho, fiz um piloto e tal. Ele ouviu. Eu acho que ele deve ter chamado você pra ouvir junto com ele. Não sei. Não sei se você ouviu isso. Porque tinha o estúdio da rádio lá. Tinha, né? mas eu fiz em casa. Aí o Paulão sempre... Porque assim, quando o Paulão fez o convite pra mim, ele falou assim, ô, nego, que a gente tem um grosso, né? Falar a voz grossa, né? Paulão. Aí ele falou assim, nego, ó, tô querendo fazer voltar uma programação, né, na rádio. E você não quer fazer um teste? Deve ser, Paulão, mas o horário. Não, vamos fazer um. Só que assim, cara, o estilão seu, esse estilo de rodeio, vamos fazer um programa. Daí eu falei assim, Paulão, vamos fazer uma America Country. Então, falei pra ele, vamos fazer a America Country. Aí, e a America Country, na verdade, quem tinha feito o primeiro programa lá foi o Theo Oliveira. Certo. O Theo Oliveira fez, daí ele não deu certo, ele saiu, aí parou, não teve mais. Aí o Paulão pegou e fez o convite pra mim, fez assim, nego, rapaz, você não quer pegar lá pra você fazer o programa, assim, assado, Paulão, mas, não, vamos lá. Falei assim, Paulão, mas eu vou lá, aqueles equipamentos que tem lá, eu nem mexi isso, sei, nossa, tinha que ter uma pessoa. Não, vamos nós dois. Então, vamos fazer um teste, Paulão, vamos lá. Aí marcou era das 7 às 10, das 7 às 10, fazia. Aí fizemos um teste, na época o Carlito Martins, né, trabalhava na rádio, né, fazia programa na rádio lá, tudo. E o Paulão pegou e lançou lá, assim, ó, o Nego Belarmino vai fazer estreia e tal, da America Country, e todo mundo, o Carlito, que é jeitão dele, que um grande profissional que era, e, sabe, falava, e foi levantou mesmo, nossa, a moral da gente, tudo. E daí fizemos um teste, o telefone, como se diz o Paulão, vermelhava, de tanto que tocava o pessoal. Daí começamos a fazer umas vinhetas, aí começamos a melhorar, começamos já ter mais intimidade, foi indo, daí não parou mais. E quem era o meu sonoplasta lá era o Paulão. O Paulão que fazia sonoplastia para mim e entrava lá, né, batia um papo. Daí, quando o Paulão faleceu, eu não voltei na rádio mais. Aí eu não tive mais coragem, acabou o programa da rádio. Olha pra você ver que coisa, como é que são as coisas, né? A gente se conhece há muitos anos. Depois que eu mandei aquela fita cassete, o Paulão me chamou e falou assim, olha, eu ouvi a sua fita, vamos esperar mais um pouco, que não sei o que e tal. E aí nisso eu comecei a trabalhar no Patoca, no Tato, onde é o Tato hoje, né? E de lá, aí vem o Carlito também, ó, o Carlito te ajudando e me ajudando, né? Ele foi né? Ele foi no supermercado uma vez e falou assim, eu tô fazendo um negócio pra rádio agora que são os flash. Falei, o que é isso? É uns flash que a gente liga do estabelecimento para falar das promoções. E isso era no programa da Kita Bueno, que ela fazia à tarde. Eu lembro da Kita também. E aí ele foi no Patoca e falou assim, aquele rapazinho lá, eu acho que deve falar bem. E eu nunca tinha falado ao vivo, mas nunca. Ele pegou o telefone e falou assim, olha, eu tô aqui no supermercado Patoca, e hoje é dia de promoção, quem vai falar com você é o menino Éder. E aí nisso na época passou o telefone pra mim, que tinha no ar, né? E eu pegava, aí a Kita falava assim, oi, boa tarde. Aí eu falava, boa tarde. Então, pensa como é que eu tava por dentro, né? De falar ao vivo na rádio, pelo telefone. Falava, olha, hoje tem essas ofertas. Até que saiu bem, pela primeira vez. Então a primeira vez que eu falei na rádio, não foi no microfone da rádio, foi no telefone. E depois surgiu a ideia de entregar um brinde lá pra rádio à noite, que na época era uma caixa de bombom de 500 gramas. Hoje em dia é 250 só, né? Mas era uma caixa. E o pessoal brigava no tapa, que não, era no America Country. Na época do programa, só cortando isso aí, rapaz, o pessoal ligava lá, ô nego, dá uma pizza aí pro pessoal, não sei o que mais, e de jeito, sabe? E mandava também pra gente. Teve um dia que bateu na porta da rádio lá, abrimos lá, tem um pessoal que chegou lá com um espeto de costela assada, né, que tava assando carne, chegou, ó, isso aqui do 6 e fala do nós aí do churrasco aí.
É muito bom, né, Éder? Muito. E que coisa, né? Como é que a história vai encaixando, Verdade. né? E aí eu lembrava de você mais nessa época, Sim. porque a gente entregava aí uma caixa de bombom, mas não só nós, mas tinha um monte de gente que fazia isso também, entregava um monte de prêmio. E o telefone não parava, e era aquela coisa toda. Depois, em 2006, você falou que o Theo Oliveira ele fazia antes de você. Fazia antes. Depois ele fazia parou, bem você- antes. Daí ele não deu certo, parou, não quis mexer mais lá na No rádio. meu caso, a gente entrou junto na rádio. Eu acho que foi isso mesmo, Foi um Éder. encontro de sucessos, a gente É começou em isso. julho de 2006. E ele ficou pouquinho tempo, porque depois entrou a questão dos rodeios. É. E aí ele, sempre apaixonado por rodeio, né? Aí ele acabou saindo e foi pro rodeio. E o Paulão me chamou, falou assim, olha, o Theo Oliveira saiu, você vai querer continuar ou você vai querer parar? Eu falei, eu gostaria de continuar, mas eu não sei fazer a parte técnica, que você falou, né? Agora, Isso, eu sonoplastia não sei ali. fazer a parte da sonoplastia. Ele, vamos lá, eu te ajudo, e aí eu vou te passando as informações para você poder fazer. Então, acho que no começo ele foi que deu umas mexidas lá. E depois ele falou assim para mim, olha, tenta mexer aí, porque não... O Paulão era Pra muito ficar mais bom nessa fácil. parte, ele incentivava a gente, né? Foi, Éder? foi. E ele incentivou muito eu nessa parte sabe, de fazer, deixava a gente mais à vontade, colocava o microfone lá, colocava o papelzinho ali, e falava assim, fica à vontade. Aqui tá só nós dois aqui, e tem cada história da rádio, eu com o Paulão, rapaz. Nossa, depois eu vou falar pra você. Então, rapaz, ele é muito bom. Ele é muito. O Éder, mas assim, você tá falando isso aí, o que aconteceu? Coisas que às vezes você não sabe e a gente vai batendo pau e vai lembrando, né? Então. Mas o Paulão, ele, no programa nosso, ele tá fazendo América Country, e ele colocou uma vinheta de você falando, entendeu? E eu peguei e falei pro Paulão, falei assim, Paulão, e esse menino aí? E esse menino falando, hein, Paulão, isso aqui é o Éder, eu não conhecia você. É o Éder, trabalha no Patoca. Eu assim, ele é desembaraçado, rapaz. Aí, fala, é desembaraçado. Falei, de jeito, Paulão. Aí depois, com o tempo, que eu nem sabia, tu falava Éder, né, do Patoca da época, Éder, você fazia sempre aqui mesmo, você não era muito de nada. Não, rádio, é verdade. não. Depois que você começou a ir na rádio, soltar mais, e tá até hoje, graças a Deus, hein, Éder? Mas tudo isso aí, sabe, Éder? É Deus. É o dom de Deus. Não adianta se pegar uma pessoa e colocar aqui, querer fazer a parte de comunicação, não adianta pegar uma pessoa e colocar dentro do rodeio. Tudo tem dom. Porque a pessoa fala assim pra gente, mas assim, eu vou narrar também. Vou lá na montaria, montaria, qualquer um fala. Mas e depois? A gente conversava isso lá no sítio, né? Isso. Nessas quase 2 horas de conversa nossa lá. Porque o Giovanni tesourou nós, né? Tesourou. Giovanni, Tesourou. ciúme, Chamou né? todo mundo. Chamou todo mundo. Fez em volta nossa lá. Falou assim, o que os dois estão conversando tanto aí sem bebida? Das 3 horas até que hora? Não 8 sei. horas da noite? Aí depois chegou a Simone É. pra tentar tirar você lá pra fazer outra coisa, pra você comer alguma coisa. E ela também entrou no meio da conversa. Aí depois chegou a Gia, esposa, pra tentar também fazer eu comer alguma coisa, porque a gente já tava no papo lá faz tempo. E ficamos nós 4 lá. Mais um tempão depois conversando, Mas é boa né? conversa, né? Isso falando a mesma linguagem, você vai longe. Mas é engraçado, nego, porque assim, tem espaço pra todo mundo, né? Verdade. Por exemplo, não queira colocar eu na arena que o pessoal bate em mim lá. É cada macaco no seu gai, né, Éder? Isso é pura verdade. Isso aí não adianta. Não adianta você pegar e falar assim, eu quero ser locutor, eu quero ser radialista. Uhum. Não, é isso que você quer? Faz um teste. Vê se é isso mesmo, vê se é seu dom. Porque tem pessoa que insiste. Sim. Tem pessoa que fica insistindo, mas não é aquilo. Não é aquilo. Então, tudo é dom. Tudo é dom. A parte assim, de falar, você tem que saber falar, você tem que saber. Claro que a gente vai... você começa, daí depois você vai melhorando, com certeza. Sim. Então, você vai melhorando na parte de fala, você vai educando mais. Claro que no começo você tem vários erros no começo. Todo mundo que no começo... Mas quando você começa, você já sabe se é isso mesmo que você quer. Tem várias pessoas que começou, mas estacionou, parou. Por que parou? Parou, não foi, não seguiu, porque não é aquilo, não é o dom. Então tudo é dom de Deus. Cada macaco seu gai para fazer as coisas. Ô, nego, eu tenho que comentar isso com você, eu tava esquecendo disso. Como é que é narrar o leilão e o pessoal arrematar o leilão sem ter dinheiro? É verdade, é verdade. O meu sogro... Esse tempo atrás falou assim, eu vou lá no leilão. Eu falei, vai não. Eu falei, por que eu não vou? Foi porque o nego tá lá. Foi daí. Falei, ele tem um jeito de falar o leilão que ele vai atiçando você lá. E quando vê, você já matou todos os gados do leilão, depois não tem dinheiro pra pagar. Mas é assim, Éder.
Eu sou contratado para fazer vários leilão, principalmente assim, de festa, sabe? Sim. Festa de padroeira, né? Então, quando você vai fazer um leilão, então o que é o objetivo da gente? É você pegar e fazer com que a mercadoria saia cara para ajudar e as pessoas, você tem que, sabe, ter um jogo de cintura aí para a pessoa comprar, sabe? Aí tem um amigo meu, que falou assim, eu não vou no leilão mais com você não. Você chega lá, você olhou no seu, você tá dando lance. Não é nem a mão, mas é o olho. Porque você levantou a mão, é um lance, né? Agora tem esse colega meu, só que eu sei que ele compra mesmo, sabe? E ele já é acostumado. Ele, quando ele tá assim no leilão, ele olha pra mim, eu já dou o lance. Aí depois que ele remata, ele fala assim, por que você entregou pra mim, nego? Eu falei assim, ué, você olhou pra mim? Mas não pode olhar pra você. Eu olho pra você já tá dando oferta, já falando? Não. Daí ele dá risada, sabe? Mas é muito bom. A gente vai tendo conhecimento com as pessoas, né, sabe? Mas como é que você descobriu o negócio do leilão? Porque é diferente a locução e o leilão. O leilão eu caí de paraquedas. O leilão eu não esperava, eu não, sabe? Eu ia fazer animação de festa, aí tinha a parte do leilão que era outro que fazia. Aí, o que aconteceu? Teve um dia que contrataram uns 3 leiloeiros, não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém. Daí o festeiro pegou e falou assim, nego, vai ter que ser você. Eu falei assim, rapaz do céu, fazer o leilão? Não, o leilão não faço. Não, mas vai ter que ser você, pelo amor de Deus. Aí eu pensei... Você nunca tinha feito? Nunca tinha feito. Falei assim, seja que Deus quiser. Só que assim, eu queria fazer um negócio diferente. Hoje, o que acontece? Eu tô fazendo leilão lá, às vezes, vamos supor, um gado, um bezerro, vou dar um exemplo, que vale R$750, um exemplo assim, R$700, e eu pego e falo assim, ó, se der R$1.000 eu vou dançar o Michael Jackson. Mas não dança nada, pelo amor de Deus, dançar. Aí eu pego e faço as minhas dancinhas do jeito meu mesmo, se brincando. Então, incentivando, e o pessoal gosta de coisa errada, o povo gosta das coisas erradas, né? Gosta, então eu gosto de ver o que. Não gosto de ver um negócio perfeito, gosto de ver um negócio que seja uma dança errada. Então eu faço as brincadeirinhas, o pessoal dá risada. Aí quando a gente vai, eu levo essa brincadeira, filho. E o que acontece? Eu faço o leilão, eu levo o sonoplasta junto comigo, os 2 filhos, um ou outro que pega, e eles põem as músicas de pressão e vai empurrando, o leilão vai empurrando. Então o que acontece? Eu levei o rodeio dentro do leilão. Sim. Isso é verdade. Eu narro o leilão como se fosse um rodeio e vou falando e, sabe, e assim vai. E deu certo. Né? Até tem um leilão que a gente vai fazer, é lá em Itajubá, tá certo já lá? Eu não sei, mas até a Simone colocou aqui. Então não é só daqui, tem mais lugares. Tem vários lugares, gente. Aqui, ó, tem um leilão, dia 8/6, dia 8/6, minto, dia 13 de julho, 13 de julho eu vou fazer um leilão em Itajubá. E esse leilão é o 3º ano já que eu vou fazer para eles, lá no Parque de Exposição, lá. E esse leilão, o pessoal pegou e viu o jeitinho meu de brincar lá, de dançar e fazer um negócio diferente, na parte de emoção, na parte que é falar, né, na parte de oração e oração, na parte de fazer o leilão, tudo profissional. E daí o pessoal gostou, já é o 3º ano, e sem contar vários lugares que a gente vai para aí, faz e o pessoal gosta. Então, assim, o que às vezes acontece, as pessoas ligam para a gente, mas a gente, um exemplo, tem um festival de viola para organizar, ou daí não tem como. Mas sempre está dando certo. Sempre está dando certo as agendas, as datas, sempre está dando certo de fazer. Com certeza o resultado final deve ser bom depois, muito bom, né? É gratificante para a gente saber que o resultado deu bom. A Ivone colocou assim pra mim, eu lembro quando o Nego ajudava na rádio e ele só oferecia música que eu não gostava. Você fazia de propósito isso? De propósito, né? Tem bastante história da rádio aí. Rádio... Ei, Ivone. Nego, a hora passa muito rápido. Passa. Verdade, já foi 1 hora aí. Né? 1 hora batendo verdade, papo, já conversando. Também, ó, 2 comunicadores aqui falam mais que a boca, né? A Mariana de Souza Ferreira colocou assim, lá em Itajubá é o leilão da festa de Guadalupe. Essa dancinha ficou muito famosa mesmo. Ah, sim. Tá vendo? Bom. Já ficou famosa lá, essa dança aí. Sempre faz, né? Ô, Nego, me fala de novo sobre a questão do festival de viola. Começa agora. Agora já começa as festividades, já, né, o pessoal aí já estão aí na prefeitura. Acho que hoje ou amanhã já começa a assinar os contratos. Daí a gente, segunda-feira em diante, Éder, já começa a divulgar as festas. Né, as festas que estão agendadas, tem já tem seis
6 festival de violas já que estão já tudo certo, tá tudo programado, as artes, tudo bonitinho. É só esperando o sinal verde para que nós possamos divulgar. Mas vem novidade por aí. O pessoal vai gostar. Vem bastante novidade por aí, se Deus quiser. E para o pessoal ficar por dentro das novidades, tem a página na rede social. Isso, tem. O pessoal pode acompanhar lá no @NegoBellarmino no Instagram. Né? Tem lá o da Simone também, @Simone Souza. No Instagram lá, pode acompanhar ela, todas as festas, nós temos lá. E a parte da agenda, quem mexe, tudo é a Simone. Ela que organiza tudo. Ela que organiza tudo. Às vezes eu nem sei, ela mandou vir agora aqui de festa. Temos aqui também uma cavalgada, pode falar? Pode, claro, né? Vai lá. Temos uma cavalgada que já está tudo certo, né? Vamos fazer agora, que é um sucesso aqui em Camanducaia. É o dia 8, né? Dia 8/6, nós vamos fazer uma cavalgada Rancho Drummond, né? Acho que o pessoal ali conhece no Rincão. É uma cavalgada que começou e, graças a Deus, está dando certo. Tem o desfile da corte, né? Primeiro escolhe as meninas, né? Até as meninas candidatas que ganham no rodeio, nessa cavalgada, e eles participam do desfile de cavaleiro de Camanducaia. Então nós vamos estar lá dia 8/6, né? A cavalgada Rancho Drummond, né? Tá todo mundo convidado. E, como se diz, agora acabou o carnaval, a gente já começa a mostrar as agendas aí das festas que vem por aí, né? Muito bom. Olha, conta com o Camanducaia no ar para poder trazer essas informações também. Olha, tem tal evento, tem aquele outro. É para isso. Os convidados vêm para cá, fala do tema e também fala das atividades aí. A gente faz questão de unir a nossa cidade, de trazer essas informações, as festas todas. A gente vai estar vendo também o calendário das festas aqui da cidade, para que eles possam também vir para a rádio e contar um pouquinho dessas festas, se é uma festa mais tradicional, se não é, o que vai ter. Então já fica sempre à disposição aí. Mais pessoas que você conhece também, que não são da cidade e que... Você falou agora um pouquinho para mim, né? Algumas pessoas... Isso, tem bastante pessoas. Que vale muito a pena vir aqui. Trazer para cá. Para a gente conversar um pouquinho. Quero te agradecer muito, viu, nego? De verdade. O Éder, eu que agradeço pelo convite, né? Pela responsabilidade, assim, de colocar... Quando você fez o convite para mim, eu nem esperava que era a inauguração do programa. Estreia. Né? A estreia do programa aqui, a estreia mesmo. E como eu falei para você, não vai dar certo. Já deu certo. Parabéns aí por essa ideia. Parabéns aí por vocês aqui. Não só você, mas tem uma equipe atrás de tudo isso. Sim, pessoal da Visio. Pessoas que correm atrás, então isso é muito importante. De trazer pessoas novas aqui, né? Para mostrar para as pessoas que estão na casa. Tem tantos talentos, tantas pessoas que têm umas ideias boas, tantas coisas boas para vocês mostrarem. Então isso é muito importante. Eu quero agradecer mais uma vez, né, por estar aqui. Você que é um grande profissional da comunicação, né, que Deus e Nossa Senhora te ilumine sempre, dando para você as palavras certas, para você falar na rádio, para você falar nos programas. E parabéns, muito obrigado. Gratidão. Você falou uma coisa interessante aí, mostrar coisas boas. Hoje em dia a gente vê na rede social tanta coisa ruim, a gente vê tanta notícia desagradável, e esse Camanducaia no Ar, ele vem nessa intenção de trazer o que é claro que às vezes tem alguma notícia que não é tão boa e precisa dar, a gente tem que passar, porque afinal de contas a gente está no ar. Verdade. Então a gente precisa trazer essas informações, algumas coisas que não são tão boas, mas o foco desse nosso momento é trazer aquilo que de bom tem a nossa cidade. A gente vai estar trazendo muito em breve imagens aéreas de bairros aqui que são lindos da nossa cidade. Nós vamos trazer pessoas para conversar com a gente. Então, aquilo que de melhor a nossa cidade tem. Que você falou agora há pouquinho, né? Até em tom de brincadeira, a pessoa torce para que dê errado. Vamos dizer, ou gosta quando dá errado. Mas a gente vai procurar trazer o que tem de melhor na nossa cidade. Então, a gente conta muito com a sua ajuda. Você que está aí do outro lado assistindo e compartilhar. Lembrando que se você se inscrever no canal, você concorre a uma caixinha Ecopop da Alexia. E o sorteio vai ser em breve. Já estou adiantando já que em breve a gente já faz o sorteio. E você vai poder retirar aqui no estúdio da Vision essa caixinha. Aí você vai poder conhecer o estúdio, tirar uma foto com a gente também. E vai ser muito legal. E os profissionais que serão convidados aí para os próximos programas também para vir para cá. É dia de estreia, é dia da gente dar o pontapé inicial. Quero muito agradecer
a Lux Fibra, ao Paulinho Trator Peças, Droga Nova, Márcio Paiva, Odontologia, Laboratório Fernandes, KPR, Serviços de Locações, e também a Madeireira Brauna. Obrigado aí. Valdir Souza, Éder tem a história do franguinho na panela também. Dá tempo de contar essa história ainda? Franguinho na panela, dá tempo? Eu acho que franguinho na panela... Não tá lembrado dessa? É muito comprida essa história. É comprida. Na próxima vez, né, conta? Tá certo. Aí fica o franguinho na panela na próxima. Isso. Te desejo muito trabalho nesse ano. Sucesso sempre. Você é um baita de um profissional, você sabe muito bem disso. E eu te admiro bastante pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pela dedicação. Entregar o que você entrega nos trabalhos que você realiza não é fácil. A gente sabe que o serviço de locutor e de comunicador tem dias que a gente não está bem, mas a gente procura chegar lá e dar o melhor que a gente tem, o melhor que a gente pode, para aquela pessoa que nos chamou, que nos contratou, porque afinal de contas a pessoa que está do outro lado e não foi lá para nos prestigiar, não sabe e não pagou para ver a nossa tristeza, muito pelo contrário, pagou para ver a nossa alegria, e é isso que você entrega. Obrigado, viu? Obrigado mais uma vez, Éder. E é isso aí mesmo, a gente tem que passar para o público, mesmo com as suas dificuldades, seus problemas. Quando você sobe no palco, você pega um microfone, você tem que passar alegria, você tem que passar para o público aquilo que você... um ponto positivo, né? Então não interessa o que você tem, interessa é o que você vai passar e que sai do coração, e sempre colocando Deus na frente, porque se Deus está na frente, nós vai em qualquer lugar. Verdade. Para você, para Simone, para seus meninos lá, sucesso sempre, parabéns por trabalhar também em família. E eles estão ajudando cada vez mais, isso é muito bom. Sucesso sempre, viu? Assim que tiver nova festa, manda pra gente aí a arte, o comunicado, manda um vídeo pra gente, a gente coloca aqui também pra reforçar essa festa que você tá fazendo. Certo, nego? Valeu, Éder. Muito obrigado. Muito bem, ó. Terças, quartas e quintas-feiras a gente tem aqui o Camanducaia no ar. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. Nego, quiser mandar abraço, vai lá, fica à vontade. Eu queria agradecer a vocês que estão aí nos assistindo, pelo Instagram, pelo Facebook. Muito obrigado pelo carinho. Recebi várias mensagens das pessoas que acompanham aí, que vai acompanhar ainda o Camanducaia no ar. Então é muito bom, parabéns a todo o pessoal. Eu quero agradecer a todos vocês, agradecer a minha família, porque a família é a base principal, de uma construção. Então a gente tem que abraçar, e muito obrigado pela família querida que Deus me deu. Obrigado pelos meus filhos, neto, a esposa, que é o braço direito, né? Muito obrigado a todo o pessoal mais uma vez. Gratidão para todos vocês que nos acompanhou até agora. Valeu, gente. Peço desculpa, né? De algumas falhas que a gente, como eu falei no começo, falar para 10 mil pessoas, a gente fica mais solto do que às vezes ficar atrás do microfone com 3 pessoas aqui. Então é um gelo na barriga, mas faz parte. Obrigado mais uma vez, Ed. Você também é um grande profissional. Parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. Continue assim, com essa garra. Continue assim. Que Deus te ilumine e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, viu, nego? E a você que foi com a gente, nosso muito obrigado. Mais uma vez, brigadão aí ao Hudson, a Argi, por ter abraçado junto comigo esse novo projeto. E as pessoas todas que têm apoiado esse projeto e que têm compartilhado também. Muito obrigado. A gente volta no próximo programa. Lembrando que no YouTube e no Facebook, Camanducaia no ar, esses primeiros dias aí, o nosso YouTube e Facebook tá um pouquinho difícil, mas na parte do gravado, ou seja, depois que terminar aqui, já vai ser postado direto na nossa página aí do YouTube, o programa na íntegra. A gente volta na semana que vem, se Deus quiser, com conversa, com bate-papo. Camanducaia no ar, que só tá começando, e como diz o Nego Belarmino, veio pra ficar. Se você permitir, a gente veio pra ficar sim, e fazer parte aí das suas manhãs, sempre ao vivo. Abraços, ótima quinta-feira, fica com Deus, e até o próximo Camanducaia no ar. Juntinho de você, sempre.